Tá definindo ainda, né? Estamos conversando. Não, foi só um assunto que surgiu ali e a gente conversou um pouquinho, mas o foco foi Previdência. O que foi mais falado? Os jornais já estão trazendo contas, inclusive, acima de 308 votos. Existe um mapa? Como está essa projeção que você... Sim, existe um mapa, já não é de hoje que nós temos esse mapeamento. Ele, no dia a dia, ele é atualizado, até porque o Congresso Nacional tem um humor muito sensível. Então, a gente pode ganhar ou perder votos numa movimentação pequena, né? Mas tem sim, claro que eu não vou cometer a ingenuidade de cravar o número de votos aqui, porque o nosso trabalho também não terminou. A gente ainda está em busca de mais e mais votos e também em aperfeiçoar mais o texto que será apresentado, será votado na comissão especial. Então a gente vai ter uma musculatura maior do que o relatório inicial apresentado. Conversamos sobre alguns pontos em que o governo sugere algumas modificações e o Rogério Marinho aí está fazendo um bom trabalho, já conseguiu deixar a Previdência um pouco mais musculosa. Então vai ter mudanças. O texto vai ter mudanças. Quais seriam essas mudanças? Vai ter, a gente está trabalhando nelas, né? Mas já houve aí um acréscimo de alguns bis, né, do relatório original para o que a gente vai, para o modificativo, né, para o texto modificado que será apresentado. Então, estamos numa expectativa boa, porque a gente está muito perto de um tri. A gente está muito perto de um tri e estamos trabalhando para isso. Eu não vou antecipar para vocês, né, gente? A gente tem várias pequenas mexidas que nós estamos fazendo junto com a equipe econômica. No momento certo, vocês vão saber quais são os pontos exatos. Tem sobre estados e municípios, criar uma alíquota nessa linha? Não, estados e municípios realmente vai ter que esperar para o plenário, né? Por quê? Porque estados e municípios, né, a nossa ideia, a ideia do governo é que, obviamente, estados e municípios estejam dentro do texto. Porém, como não houve um acordo com todos os líderes, o que ficou definido é que se os partidos, inclusive de oposição, se os governadores que foram contra lá atrás a reforma da Previdência, agora estão a favor, conseguirem entregar os votos, aí estados e municípios entram daí numa aglutinativa, né? A gente consegue fazer aí um texto colocando estados e municípios para dentro do projeto. Mas tem que ter um trabalho antes disso, né? Porque muitos governadores querem, mas não querem assumir nenhum desgaste. Então eles querem que a gente resolva o problema e querem, inclusive alguns, usar até politicamente isso, né? Então a gente tem que pensar agora em Brasil. A gente quer que todo mundo coloque a sua digital no meio desse processo. Alguma modificação que a senhora possa antecipar para a gente dessas questões? A gente vai ter, hoje ainda o presidente vai fazer alguns anúncios, provavelmente, mas houve alguns avanços em relação a algumas categorias policiais. A gente conseguiu atender alguns pleitos, também atender alguns pleitos do BPC para pessoas com doenças raras, né? Mas isso tem um impacto muito pequeno. E no estica e puxa ali, né, o Rogério Marinho já conseguiu fazer uma ampliação da nossa economia. Mas tem mais, porque a gente está fazendo todas as contas ainda em relação ao MP 871. Veja que há uma expectativa de economia, né, combatendo as fraudes com a MP 871, que chega a 200 bi. Se você soma esses 200 bi com o que já estava, a economia inicial do relatório já chegou a um tri. Já temos um tri, mas a gente vai avançar. A gente está aí, pelas nossas expectativas, com uma possibilidade de bater 1,1 tri de economia na aprovação do texto. E depois de modificações, consegue votar na comissão essa semana? Tem essa expectativa? Consegue sim. A gente vai votar na comissão essa semana e já na semana que vem iniciar a discussão em plenário. A gente está deixando uma semana, está trabalhando sempre com uma margem de uma semana antes do recesso, justamente para que nós tenhamos alguns dias, né, de margem, caso tenha um kit de obstrução que não acaba mais, caso aconteça alguma coisinha no meio do caminho. Então a gente está guardando, a última semana para a gente está guardadinha, a gente está contando com terminar tudo uma semana antes do recesso parlamentar. Se não der tempo, há a possibilidade de cancelar o recesso ou atrasar o início? Não tem possibilidade de não dar tempo não, porque tudo está correndo muito bem e tudo está correndo em acordo com os líderes, né, com os líderes dos partidos. Então os líderes vão entregar, né, os votos. Claro que um ou outro parlamentar, por questão regional, pode não entregar, mas em sua maioria os líderes estão de acordo com esse texto, então isso facilita demais. Montando o mapeamento, hoje o ministro Onix disse mais de 330.
A senhora não quer ir dar uma respaldada nesse número, uma comentário? Não, eu não vou cravar número ainda, porque meu trabalho não terminou, né? O trabalho ainda continua, a gente está ainda em busca de votos, mas pode ter certeza que vai ser um número aí pelo menos 10 a 15% maior do que o mínimo que a gente precisa. A gente está trabalhando também com uma margem de erro, porque sabe como é, né? No dia da votação alguém não aparece, né? Aparece aquela dor de barriga, aquela enxaqueca, então a gente está trabalhando aí com um volume maior do que o necessário para ter a garantia da aprovação. Líder, em relação à declaração do presidente Bolsonaro no final de semana sobre estar se tornando rainha da Inglaterra por conta do projeto de agências reguladoras, vocês falaram sobre isso, ficou claro porque o líder Bezerra, quando chegou, disse que tinha um ruído aí, que não era bem assim. E o próprio Rodrigo Maia disse que o presidente parece não ter entendido o projeto. Isso foi explicado? Não. A gente não entrou nesse assunto. Nós conversamos realmente sobre Previdência e um pedacinho aí, né, da reunião, falamos sobre as questões envolvendo a Prefeitura de São Paulo, mas foi basicamente isso. Não Aliás, agora o presidente vai sancionar o projeto? Porque amanhã termina o prazo. Olha, achar é premador, né? Não posso falar, porque a gente não conversou a respeito. Agora, o texto, propriamente dito, o projeto, ele em si não é ruim, pode não ser perfeito, mas ele cria ali alguns critérios de seleção, ele faz uma peneirada, né, antes da composição da lista tríplice, para que o presidente venha escolher. Agora, é um direito do presidente vetar. Se o presidente vetar, a gente vai trabalhar para manter o veto. Líder, vai tirar um pouco de trabalho para eles fazerem um mal-estar que essa declaração que o presidente Bolsonaro fez, para estar assim, transformado numa rainha da Inglaterra? Não, gente, eu acho o seguinte, a sensação que dá é que uma brisa em Brasília dá pneumonia. Né? Tá todo mundo muito sensível com tudo, né? Então o presidente da República deu uma declaração e ponto, e bola pra frente, vamos tocar o país. A gente tem mais o que fazer do que ficar alimentando picuinha, o que o presidente disse, o que um outro parlamentar vai rebater. Isso é uma bobagem, a gente tem mais o que fazer. O presidente nem tocou nesse assunto, para ele já é página virada. Decreto de armas, será que sai essa semana na Câmara? Como é que está essa articulação? Tem novidade, mas eu não posso falar para vocês ainda. O presidente Rodrigo Maia disse que alguns pontos vão ser tratados por projeto de lei. Sim. Aí ele falou do rural, da posse rural e dos CACs. Sim. Tem mais algum ponto que pode ser por projeto? O fundamental nesse momento é a questão da posse rural, né, da extensão inclusive, né, e dos CACs. E essa discussão acontece já essa semana. A gente já vai ter o Congresso trabalhando nisso já essa semana em relação à questão que é uma pauta, né, do presidente da República, a questão das armas, e houve aí um entendimento com representantes do Congresso Nacional, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, para que isso ande através de projeto de lei com a máxima urgência, porque assim a gente dá uma resposta à sociedade que está aguardando, né? Está aguardando. Começar pelo Senado. Vai começar pelo Senado. Sobre o decreto das armas, melhor que vá direto para o plenário, qual é a avaliação de vocês? Olha, eu acho que sim, porque está bem resolvido, né? O que a gente viu em relação ao decreto foi mais uma marcação de posição política, porque muitos senadores que votaram pela derrubada do decreto, eles subiam na tribuna e diziam: eu concordo com o teor do texto, eu concordo que tem que haver uma ampliação, uma flexibilização em relação à posse e porte de armas, eu concordo que é uma promessa do presidente, mas eu não quero por decreto. Então, o que incomodou alguns senadores não foi exatamente o conteúdo, foi a forma. Então, depois que houve essa discussão, a gente, né, vai mudar a forma para proteger boa parte do conteúdo. Isso vai começar a andar já no Congresso Nacional, no Senado já, provavelmente a partir de amanhã. Sobre a articulação política, a senhora acha que agora, né, depois do presidente ter dito que não estava funcionando, finalmente saem os cargos segundo, terceiro, quarto escalão do general Ramos? Olha, o general Ramos não estava na reunião, né? O general Ramos não estava na reunião, estava o Jorge nessa reunião nos acompanhando, e se os cargos vão sair ou não vão sair, o fato é que, se há espaços, eles têm que ser ocupados. E os ministros têm total autonomia para dizer quem são as pessoas que vão ocupar, sendo ou não indicação política. A questão que nós sempre resguardamos é o critério técnico. Não importa se a indicação é ou não política, o que nos importa é que seja alguém qualificado tecnicamente para assumir qualquer cargo que seja, nem que seja de 8º escalão, mas tem que ser preparado para isso. O presidente manifestou apoio à candidatura da senhora para a Prefeitura de São Paulo? Olha, ele parece que está bastante simpático a ideia. Ele parece que está bastante simpático a ideia, foi até ele que puxou a conversa ali, num tom bastante agradável, o almoço foi muito agradável, né?
E vamos conversar. Eu falei para ele o seguinte: presidente, eu sou soldado, né? Eu sou soldado. O senhor mandou, eu tô indo. Então, vamos aguardar aí as orientações do presidente. Líder, sobre a ausência do ministro Moro na CCJ na quarta, como é que a senhora vê a movimentação da oposição para convocá-lo? Olha, a gente tinha desenhado uma estratégia que era justamente de fazer os convites para que ele não fosse convocado, tanto na CCJ da Câmara quanto no Senado. Eu não falei com o ministro Moro a respeito disso ainda, mas vamos ver se a gente consegue apaziguar um pouquinho e transformar essa convocação em convite de novo, né? Eu acho que é possível, sim. O ministro, né, pode ser que tenha uma agenda que não está batendo com a agenda da CCJ, mas com uma boa conversa a gente tenta... A senhora considera importante que ele vai ter esclarecimentos no convite? Ele já fez no Senado, né? E ele foi sabatinado 8 horas no Senado. Então eu duvido que alguém tenha deixado de passar alguma pergunta. Vai ser mais do mesmo. Então, assim, do ponto de vista do cuidado com o tempo, né, e com o trabalho do ministro, eu acho que, sinceramente, é dispensável, porque ele já respondeu tudo que tinha que responder. Mas o parlamento é o parlamento. E se a Câmara quiser que ele vá e aprovar essa convocação ou um convite, o ministro, obviamente, vai cumprir aí as honras, né? Tem que fazer. Reforma tributária, a comissão será criada essa semana? Não sei. Acho que sim, mas não falamos sobre isso. Vocês acham que eu sou o oráculo, né, gente? Às vezes Tudo, né? Oráculo, né? Sabe tudo. Eu não sei, a gente eu queria juntar os textos da tributária. Eu queria juntar a do Baleia Rossi com a que nós temos, que é muito boa. Então eu acho que ambas são muito complementares, independente de qualquer eventual troca de canelada, né? Eu conversei hoje com o ministro Paulo Guedes também bastante, né, sobre a gente acalmar os ânimos. Eu acho que a gente consegue fazer uma excepcional reforma tributária, mas para ela ser excepcional, nós temos que trazer, né, a contribuição desse texto que foi feito pelo Ministério da Economia, porque complementa o texto do Baleia Rossi. Então eu quero ver se eu consigo trabalhar na união desses textos. Essas mudanças no texto da Previdência, o presidente deve anunciar hoje? A senhora falou que ele deve anunciar. O porta-voz provavelmente fará, entre hoje e amanhã, algum anúncio em relação às polícias, né? Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né? Aquelas que estão debaixo do escopo da União. Então ele deve fazer ali alguns anúncios, mas como, por exemplo, a pensão integral em caso de morte, né? Havia possibilidade dela não ser integral, ficou definido que vai ser integral. Então a gente atendeu alguns pleitos das categorias policiais, né? Dentro do que, obviamente, o governo poderia atender.